Mas ainda tá filmando? Opa! Pra quê? Chega. Qual que é o roteiro que você tem na cabeça? Eu queria falar sobre o que fazer para não ficar na pior quando você está desempregado. Só isso? Como manter as energias boas. Só isso? Orra, você acha pouco? Não tô falando que é pouco. Mas é basicamente isso. Olá, eu sou a Nádia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu período de desemprego. Hoje com a participação especial do Pablo. E o tema que eu escolhi hoje tem tudo a ver com a participação do Pablo. É sobre o que fazer para não despirocar o cabeção, não entrar na bad, não ficar deprê em casa quando você está sem trabalhar. Eu digo que tem tudo a ver com o Pablo, porque eu já falei sobre ele em alguns outros vídeos, é meu namorado, posto de paciência que aguentou o meu humor. Uma vez eu tava na pior em casa lá, triste, deprimida, né, sem vontade de cantar uma linda canção. E aí ele me deu uma dica que na hora me irritou. Ele pediu um favor para eu ir no centro fazer um negócio que eu não estava afim de fazer. E aí eu disse que eu não estava animada, que eu queria ficar em casa, chafurdando na fossa do desemprego. E aí ele disse, vai lá, sai, faz, você vai ver como na volta você vai se sentir melhor. Eu achei aquilo uma grande baboseira, achei que ele estava abusando do meu tempo livre, mas ajudou. E aí eu resolvi convidar ele para fazer aí essa participação especial para falar do assunto, até porque eu comentei em algum vídeo anterior que um período antes de eu ficar desempregada, ele ficou desempregado também um tempo, né? Então agora são dois peritos aí em tempo livre, vadiagem e pobreza. E aí eu queria que você trouxesse sua contribuição, como é que foi seu período de desemprego, o que você fez para manter a calma, o que foi a pior parte e as atividades que você fez que te ajudaram a manter o equilíbrio. Olá, vamos lá. Bom, primeiro eu queria começar falando que acho que mostra como um leigo formado em administração não pode dar conselho para um psicólogo, né? Porque o psicólogo acha que qualquer coisa que outra pessoa fala é bobagem, né? Mas tudo bem. E se eu achasse, eu não tinha seguido seu conselho, mas tudo bem. Seguiu a pulso, né? Bom, mas assim, eu acho que o importante para cada um é achar o que distrai. Ficar desempregado não é bom para ninguém. Não é gostoso, não é agradável. Uma das primeiras coisas que você pensa quando você fica desempregado é não presta para nada. Porque tem muita gente que pensa, né? Ah, ficar desempregado é sinônimo de incompetência. Não é bem assim. Então acho que a primeira dica importante é não pense desse jeito. Não leve o seu pensamento para esse lado. Não pensa que você podia ter sido um funcionário melhor. Não fica pensando nessas coisas que isso... Tá desempregado não tem nada a ver com ser bom ou ser ruim. Então a primeira coisa a se fazer é isso. Pensar que foi uma coisa que infelizmente aconteceu, não é uma coisa boa, não é uma coisa agradável, mas aconteceu. E procurar buscar formas de tirar proveito disso. Que tipo de proveito? Achar algo que você gosta de fazer, que você não tinha tempo e vai fazer. Eu por exemplo, eu procurava evitar o máximo de ficar em casa. Tem um ditado que se diz aí que eu não sei, não vou nem pronunciar porque eu não sei como que é, mas é assim que funciona. Acho que é mente vazia, oficina do diabo, alguma coisa assim. Então o que eu procurava fazer? Eu saía quase todo dia. Eu acho que em 4 meses que eu fiquei em casa, como eu costumo dizer, né, que eu tive férias forçadas, eu acho que eu conheci pelo menos metade de São Paulo aí, muita coisa que a gente só escuta. Então a cada dia eu estava num lugar diferente, aproveitei ao máximo todo o nosso transporte público, não que seja dos Deus abençoe o bilhete único, as integrações. não que seja dos melhores, mas assim,
um custo muito baixo, então eu andei muito, trem, metrô, a pé. Outra oportunidade foi de se exercitar, porque eu andei muito a pé. Quantos quilos você emagreceu? Acho que mais são 5 quilos de tanto andar. É inveja, que eu engordei de Não, tanto comer, mas assim, tudo bem. não que você emagrecer 5 quilos em 4 meses, nossa, um puta de um feito. Não é. Mas se você levar em conta que você está em casa, você não tem mais a atividade de trabalhar, porque tudo isso ajuda a queimar um pouco Você não tem obrigação de sair de casa. Se você quiser, você pode ficar morgando só adquirindo calorias. E querendo ou não, uma das coisas, acho que todo, não digo todo, mas boa parte do ser humano é assim, né? Tem um problema, come. Isso é fato, tem um problema, come. Tem gente que fuma, tem gente que bebe, mas creio que a maioria come. Tem uns que fumam, bebem e comem. Exato. Então, só pelo fato de eu ter conseguido perder esses quilinhos já ajudou. Eu já recuperei tudo de novo, mas beleza. Então eu saía muito. Eu sou meio estilo nerd. Eu sou um adulto extremamente maduro. Eu jogo Pokémon, tem um monte de jogo que eu jogo no celular, no videogame. Subiu quantos níveis de Pokémon nesse período? Olha, quem joga Pokémon sabe a dificuldade que é você subir de nível quando você chega do 30 pra frente. A quantidade de XP que você precisa é muito grande. Eu fiquei desempregado, eu estava no level 27. Eu comecei a trabalhar no level 33. Então, eu saía para andar, para espairecer. Quando você sai, você anda, você consegue. É incrível como a cabeça ela funciona de um jeito diferente quando você está parado e quando você está se movimentando. Então eu saía para pensar, para andar, para caminhar, para não ficar em casa parado, e saía para jogar. Então eu saía todos os dias. A Nádia trabalhava da 1h para frente, né? Ela entrava 1h da tarde, então eu deixava ela na empresa, voltava, guardava o carro e pegava o ônibus e saía. Eu voltava só, muitas vezes 10 horas da noite era que eu estava voltando, que era para ir buscar ela à noite. Então, o que eu fiz? Eu saí, fiz uma coisa que eu gostava, então saí para jogar meu jogo. A Nádia faz um curso de martelinho de ouro. Você cozinhou bastante também. Eu adquiri não, eu descobri um talento que estava adormecido. Não digo que eu ficar saindo por aí jogar Pokémon é um tempo muito bem gasto. Mas eu acho que a questão é colocar a cabeça para funcionar. Você gosta de cozinhar, cozinha, faz coisa nova, cozinha para as pessoas que você gosta. Você gosta de aprender coisas. Por mais que eu não me sinta segura para gastar dinheiro para pagar um curso, mas vai ver tutorial no YouTube, vai xeretar. Eu acho que a sacada é aproveitar o tempo livre para fazer coisas que você vivia dizendo que queria fazer e não faz porque não tem tempo. Lógico que tem coisa que a gente faz porque não tem tempo, que precisa de dinheiro, né? Eu não, sei lá, nunca fui pro exterior porque eu nunca tive tempo, nunca tive grana, não é no desemprego que eu vou fazer isso. Mas aprender uma coisa nova, ou cozinhar, comer, você vai ter que comer de qualquer jeito mesmo. São coisas simples, é o que eu comecei falando. É o que acho que cada um tem que buscar o que gosta de fazer. Ficou desempregado? Primeira coisa, não desespera. Não fica naquela sensação. Eu conheci uma pessoa há uns 10, 12 anos atrás. A pessoa ficou desempregada, eu achei que ela ia se matar. Acho melhor cortar essa parte. Segue. E assim, mas por quê? Acho que a pessoa se desesperou, porque o mundo dela era o trabalho. O mundo dela, o que ela acha que, não sei se era a única coisa que ela conhecia, mas tudo em volta dela, tudo em volta da vida dela, girava em torno do trabalho. É o que a gente faz, vira o que a gente é. Se a gente não trabalha, a gente não é ninguém. Então assim, é bem complicado. Primeiro assim,
quando a gente trabalha, a gente tem que valorizar o nosso emprego. Isso é fato, isso é claro, isso é indiscutível. Só que valorizar o emprego é uma coisa, idolatrar o emprego é outra. São duas coisas totalmente diferentes. Você idolatrar o seu emprego, uma hora você vai perder. Eu costumo dizer que o emprego é igual à morte, né? Para você perder o emprego, basta você estar vivo. Pra você perder o emprego, basta você estar trabalhando. Entendeu? Chapolin. Entendeu a relação? Faz sentido. Então, vamos voltar agora a falar sério. Agora. Foi só uma piada só para descontrair. Eu sei que o que eu falei aqui não é, nossa, a receita dos deuses para o desemprego. Mas assim, as coisas mais simples são as mais eficientes, são as coisas que mais funcionam. Ah, você gosta de caminhar? Vai caminhar. Gosta de andar de bicicleta? Pega a bicicleta, vai andar. Gosta de correr? Vai no parque. São Paulo tem, eu posso dizer, tem um monte de áreas em São Paulo que dá pra você explorar e conhecer. Que você consegue explorar. Tem coisas que você consegue fazer durante a semana que é extremamente vazio. Eu fui em um monte de lugares que eu falei, nossa, se eu vim aqui durante um final de semana... Não dá pra aproveitar nada, né? Você não aproveita. Pra você. Eu, no meu caso, eu ainda tenho a minha inscrição no Sesc, a minha carteirinha. Então eu fui bastante no Sesc durante a semana. Por quê? Vazio, aproveitei piscina, comida barata. Comida extremamente barata, para quem tem a carteirinha do Sesc. Então eu aproveitei muita coisa que me distraiu bastante. Então, essa é a melhor dica. Procura algo que vai te fazer bem. Procura algo que vai conseguir distrair a sua cabeça. Mas a primeira coisa de tudo, calma. Calma, você ficou desempregado, você não vai ficar desempregado pro resto da vida. Não é assim que funciona. Relaxa. Faz curso. Enfim, descobre coisas novas também, acho que fora do mercado de trabalho. Quando eu estava de férias antes de ficar desempregada, eu pintei prateleira em casa, pintei parede, uma coisa super boba, banal, útil, que pode ser que eu ia acabar pagando alguém para fazer isso. Eu mesma fiz e me distraiu, deixou minha casa um ambiente mais gostoso. Eu acho que é bom pensar coisas fora do comum, né? Explorar as possibilidades da vida. Eu sou curioso, mas tem gente que tem talento. Se você tem esse talento, às vezes é um talento que nem eu, acho que eu cozinho razoavelmente bem. Mas eu descobri isso por quê? Porque eu fiquei em casa e eu comecei a explorar isso, comecei a fazer, eu descobri, consigo fazer legal. De repente você começa a fazer algum tipo de artesanato, alguma coisa, você descobre que você tem talento. Pode ser uma renda para você dar uma segurada enquanto você não volta pro mercado trabalho. Exato. A dica que eu tinha para dar era essa, um pouco da minha experiência de desemprego. Não sei o quão útil foi para quem estiver assistindo, mas espero que tenha ajudado em alguma coisa. E é isso. Calma, bola para frente e vai melhorar. Vai melhorar ou não vai? Vai melhorar. Como diria o bacana. Vai melhorar, tem que melhorar. Então, é isso. É como o Pablo falou, a dica é simples. Pode parecer bobagem, mas não é. É importante descobrir coisas que você gosta, aproveitar o tempo, porque aí se você não aproveita e ficou só em casa se deprimindo, amanhã ou depois você arruma emprego. Você vai se lamentar porque, nossa, eu tive tanto tempo para fazer tal coisa e não fiz. E aí vai ser tudo sempre uma droga porque você não aproveitou positivamente nada do que te aconteceu, né? Não ficar parado ajuda. Eu acho que mesmo que quando a gente fica em casa, pequenas atitudes que a gente pode ter ajudam também. Uma coisa besta que eu aprendi: colocar tênis quando fica em casa. Que dá uma ideia de que a gente está ativo. Não parece que a gente está só vagabundando. Então, você vai ficar um dia em casa, pelo menos não fica de pijama e chinelo. Coloca uma roupa arrumada, penteia o cabelo, coloca um tênis. Já vai dar um ar de que o seu dia está mais organizado. Mas sempre que possível não fica só em casa. Ou se ficar em casa, faça alguma coisa, né? Tipo, sei lá, cozinhar, arrumar, reformar.
coloca a cabeça para funcionar, né? Como disse o Chapolin, a oficina vazia é a cabeça do diabo, não é verdade? Obrigado pela participação. Boa sorte para vocês, boa sorte para mim e tchau!